Oi, gente, aqui é segunda-feira, umas 5 horas da tarde, estamos começando esse vlog e eu quero muito que essa semana seja para comentar um pouco para vocês sobre os objetivos, né, a reavaliação dos objetivos que eu fiz para 2026, mas também quero muito essa semana focar na parte de sustentação da minha rotina, sabe? Aqueles pequenos hábitos, aquelas pequenas ações que sustentam o nosso bem-estar, que sustentam a nossa energia para que daí a gente consiga ter objetivos e fazer coisas em prol dos nossos objetivos de carreira, de saúde, de relacionamento, de vida e tudo mais. Então agora nós vamos no supermercado, porque já acabou os ingredientes para salada. E aí vou aproveitar já para fazer o supermercado da semana toda. Então, vamos lá. Vou tentar gravar para vocês no supermercado, bora ver se dá certo. Vamos começar pelos vegetais. Eu tenho tentado começar o supermercado pelos vegetais e eu e meu namorado amamos brócolis. É o que a gente mais come, então vamos levar muito brócolis. Muito brócolis. Eu gosto de ter o tomatinho em casa porque ele salva vegetal em refeições preguiçosas. A minha combinação preferida de salada é definitivamente de longe cenoura com brócolis. Agora pegamos as proteínas, carne, ovo e eu peguei esse peito de frango desfiado prepara fácil para experimentar. Porque eu adoro ter frango desfiado na geladeira, gente, mas dá uma preguiça de fazer frango e desfiar tudo. Vamos testar pra ver se rola. Requeijão light, e esse aqui da Nestlé é definitivamente o meu favorito. Alho picado, porque cozinhar sem alho não dá, porém ficar moendo o alho também leva muito tempo. E nós, garotas adultas, queremos coisas práticas e economizar tempo pra comer bem. Compras finalizadas com sucesso. Agora vamos à parte pós-compras, que é higienizar os legumes e cortar as carnes, para já deixar tudo organizado para o resto da semana. Gente, por sinal, uma dica, se você quer começar a comer mais legumes, mais vegetais nas suas refeições, assim, é uma dica comportamental, tá? Não é uma dica nutricional, eu não sou nutricionista, eu sou estudante de psicologia. Mas uma coisa que funcionou pra mim foi entender que nesse primeiro momento, assim, eu estou tentando fazer uma reeducação alimentar, eu não sou nenhuma amante de vegetais, eu não tenho
não consumo uma grande variedade de vegetais, não sou super fã de vegetais, mas eu sei que eu preciso comer. Então, uma forma de começar a inserir isso cada vez mais na minha alimentação foi começar por vegetais que eu gosto mais, assim, entendeu? Então, ao invés de gastar dinheiro no mercado comprando uma enorme variedade de vegetais que eu não sei se eu vou tancar comer ou não nesse primeiro momento, muitas das vezes desperdício de dinheiro, aí a gente não come, fica chateado porque não comeu, porque estragou e tudo mais. Começa pelo que você mais gosta, vai tornando isso mais frequente, e aí aos poucos a gente compra um pouquinho de uma coisa pra provar, um pouquinho de outra coisa pra provar, vai inserindo outras coisas que vai gostando, às vezes enjoa de um, aí faz uma troca, sabe? Facilita, assim, o que for mais fácil para você começar a comer melhor é por onde você começa. E isso vale para vários outros hábitos saudáveis. O que for mais fácil para você começar, às vezes, é o tiro para você sair da inércia e conseguir começar a botar aquele hábito saudável em prática. Então, gente, vamos conversar sobre objetivos? Seguinte, eu fiz no início do ano aquela coisa de reavaliar metas, reavaliar objetivos para o ano de 2026, e aí escolher, né, as metas, qual vai ser as prioridades do ano, e a gente faz uma lista infinita de coisas que a gente quer realizar. E eu também fiz um vision board, que foi muito divertido, inclusive, fazer esse vision board. E eu fiz eles através de um exercício de reflexão que eu peguei num episódio da Lela, né, do Gostosas Também Choram. Mas eu já tinha em mente, porque assim, eu tava esperando pra ver como ia se suceder esse ano, né? Se eu ia passar na residência, que não aconteceu, quando eu ia colar grau e tudo mais. E aí chegou agora em março e eu senti a necessidade de reavaliar alguns desses objetivos, o que eu ia querer pro meu ano. Até porque, de certo modo, eu ainda estou em busca do que vai ser o meu trabalho assim que formar e tenho pensado muito na clínica e quero me dedicar para a clínica. Então, de certo modo, essa logística de rotina, de como vai ficar a minha vida, mudou um pouco o formato do que seria se eu tivesse passado na residência. E aí, refazendo o exercício, eu cheguei a 4 objetivos norteadores, que foi uma coisa parecida que eu fiz no Desafio 30. E eu senti que funcionou pra mim. Eu tô aqui com meu caderninho, que foi onde eu escrevi. Tá aqui. E eu vou compartilhar com vocês os meus objetivos, mas os objetivos, eles são um pouco mais amplos, eles são um pouco mais abertos. Porque eu quero ter ele como norteador. E aí, o que eu planejo fazer é que para cada objetivo e a cada mês, eu vou escolher alguma coisa, alguma meta menor para trabalhar dentro desse objetivo. E, assim, eu sei que tem pessoas que fazem logo metas para o ano todo, né? Tipo, uma grande meta, tipo, eu vou treinar 100 vezes ou 100 dias até o final do ano. Eu vou alcançar tantos mil reais até o final do ano. Eu vou emagrecer não sei quantos quilos até o final do ano. Eu vou estar trabalhando em não sei o que até o final do ano. E funciona para muita gente, ok. Mas eu acho que a gente também precisa reconhecer o que é que funciona e o que não funciona pra gente. E assim, quando eu fiz o Desafio 30, nesse intuito de tentar trabalhar com metas menores, eu senti que o fato de eu estar focada em uma meta menor, mesmo que fosse dentro de um objetivo maior, por menos tempo, me ajudou a estar mais concentrada no que eu precisava fazer no momento presente. E, consequentemente, eu fui um pouco mais consistente, porque parecia que, eu só preciso pensar nessa tarefa de agora. Eu não preciso pensar em tudo que vai acontecer pro resto do ano, em tudo que vai acontecer pra frente, eu preciso pensar nisso que eu preciso fazer agora. E eu acho que pra mim esse exercício de presença, ele é muito importante por vários motivos, né? Então eu acabo
usando a minha energia mental, que por vezes é múltipla no sentido de eu pensar em muitas coisas, para fazer coisas específicas. E, consequentemente, eu percebi que eu consegui fazer melhor. Então, eu quero voltar para esse experimento e eu vou fazer um desafio 30 de abril. E a cada mês eu faço um desafio, que na verdade é a ideia de ter essas pequenas metas, dentro desses objetivos maiores. Porque aí eu vou escolher tarefas para me concentrar aos poucos, ao invés de eu tentar fazer tudo e conquistar tudo de uma vez, eu vou escolher pequenas missões para cada mês. Mas assim, primeiro eu vou falar os objetivos para vocês. Meu objetivo 1, que não poderia ser diferente dado que eu estou saindo da faculdade. Objetivo 1, começar a trabalhar de forma remunerada na minha área, que é a psicologia. E aí eu escrevi aqui entre parênteses que pode ser ou no atendimento clínico ou na área da saúde. Por que eu coloquei essas áreas? Porque eu poderia também... A área da psicologia, ela é bem múltipla, gente. Então, tem psicologia organizacional do trabalho, tem a psicologia clínica como autônoma, tem a psicologia clínica nos hospitais ou planos particulares, tem a psicologia clínica na saúde pública, aí tem a psicologia da saúde hospitalar, que pode ser nos CRAs, nos CREAs, nos CAPs, nos postos de saúde, nas equipes NAF. Eu acho que é esse o nome. Então, assim, é muito vasta, tem muitas opções. E acho que eu mais quero me concentrar nesse primeiro momento, ao invés de sair atirando para tudo, é a psicologia clínica, especialmente trabalhando de forma autônoma. Então, eu, como psicóloga, vou atender clientes de forma autônoma e focar em vagas ou concursos que sejam especificamente dentro da área da saúde, porque é a área em que eu tenho mais vontade de ter experiências, né? Então, tudo isso é um exercício de centrar e tentar fazer uma coisa de cada vez. Aquele vídeo, atacando um problema de cada vez. Então, assim, esse é o objetivo 1. Aí, objetivo 2, criar conteúdo consistentemente por um ano e descobrir como eu gosto de criar conteúdo. Ah, Rive, mas você não ia fazer metas menores? Esse é um objetivo norteador. E eu coloquei nele um parâmetro de tempo. Por quê? E aí, novamente, isso tem a ver com a minha experiência pessoal. Eu já tentei criar conteúdo em outras épocas da minha vida. E aí, o que acontecia? Eu começava, e aí via que os posts flopavam, que não estava dando resultado, que não estava crescendo, que não estava atraindo seguidores. Ou então eu me sentia perdida, tentava fazer conteúdo sobre tudo, tentava fazer conteúdo só sobre uma coisa, e enjoava de falar dessa coisa. E aí eu acabava quebrando. Fazia por um tempo, parava completamente. Aí tentava, parava completamente. O que eu quero fazer esse ano é produzir conteúdo consistentemente até o final do ano. Então, toda semana eu estarei produzindo conteúdo. O que eu deixei em aberto? Quais especificamente vão ser esse conteúdo? Porque eu quero focar em descobrir como eu gosto de criar conteúdo. Então, por exemplo, por que eu mantive os vlogs? Porque eu percebi que, não só sendo mais versátil, mas que eu gostei do formato. E que ele me permite trabalhar de uma forma um pouco mais ampla os temas que eu quero trabalhar. E é até um conteúdo que eu tava vendo da Luana Carolina, que ela fala sobre marketing de influência e tudo mais, que tem muito essa coisa de, tipo assim, da gente tentar falar sobre tudo, ou tentar falar sobre um tema só. E muitas vezes essas duas abordagens extremas acabam nos frustrando. E foi uma coisa que eu parei pra pensar que realmente aconteceu muito comigo. Então, por exemplo, o meu conteúdo, ele é muito voltado para psicologia. E aí, inevitavelmente, ele é muito voltado para comportamento e desenvolvimento pessoal, porque são demandas relacionadas ao que eu trabalho, ou ao que eu quero trabalhar. Mas não dá para eu falar só de psicologia 100% do tempo, porque eu vou enjoar. Mesmo que seja a área que eu adoro, uma hora a gente tá enjoa, tá falando sempre as mesmas coisas.
E eu, como pessoa, tenho outros interesses, então eu gosto de falar de livros, eu gosto de falar de filmes, eu gosto de falar sobre história, problemas culturais, eu gosto de falar de determinados hobbies, né, que eu tô tentando ter, às vezes, de saúde, de uma forma um pouco mais ampla, para além da psicologia. E aí eu entendi que eu posso agregar esses outros conteúdos, eu posso agregar esse repertório, mas ele tem um norte, né? Então eu tô aqui falando, sim, de psicologia, sim, de experiências de vida, sim, de desenvolvimento pessoal, mas sem excluir totalmente os meus outros interesses e sem deixar de ter um foco. Então aqui a gente continua, né? Se você chegou nesse canal agora, esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, vou aproveitar para me apresentar. Oi, eu sou a Rívia, eu sou estudante de psicologia, estou aguardando para me formar. Falta só a colação de grau. E eu estou criando conteúdo para outras jovens adultas que querem praticar mais autoconhecimento e mais autocuidado. E esse canal é muito voltado para falar de saúde mental e autocuidado. E aí a ideia é que todos esses meus outros repertórios, eles continuam fazendo parte de mim, né? E não tem como eles não fazerem parte. Mas eles também estão a serviço de um pilar de foco, que é a gente falar de autocuidado e de autoconhecimento em saúde mental, ok? Pensando nisso, veio o objetivo 3. E aí, novamente, é muito conectado com a minha experiência. Então, o objetivo 3 é construir uma base de cuidado em saúde em 4 pilares: sono, alimentação, exercício físico e o meu tratamento em saúde mental. Eu faço tratamento com psicoterapia e medicamentoso e eu quero seguir ele bem direitinho, seguir todas as orientações, continuar com o meu acompanhamento semanal. É uma coisa que eu quero priorizar para continuar. E, gente, psicoterapia, tratamento com psiquiatra, ele requer compromisso, porque você faz a consulta, mas depois que você sai da consulta, você precisa seguir as orientações, você precisa trabalhar no seu próprio comportamento, observar, entender, perceber, agir, mudar, certo? Então, isso é uma coisa que requer muito compromisso e eu quero continuar comprometida. Eu estou muito mais comprometida do que em outros momentos e quero continuar comprometida com isso. E para além disso, vem os outros pilares que são essenciais à saúde e, consequentemente, não tem saúde mental sem eles. Que é o sono, a alimentação e o exercício físico, certo? O sono, especialmente, é algo em que eu quero investir muito esse ano. Eu não quero mais normalizar ter um sono ruim, eu não quero mais normalizar não ter qualidade de sono. Então, esse objetivo, ele é um objetivo de sustentação. Vocês vão reparar que os outros dois, eles têm a ver com projetos. O primeiro, muito com projetos profissionais da profissão que eu escolhi fazer graduação. E o segundo, projetos criativos e que podem se tornar profissionais, certo? E que conversam com esses objetivos profissionais. Mas o terceiro, ele é um objetivo de sustentação, né? Para além do trabalho, para além dos projetos e metas profissionais, eu quero viver bem, né? Eu quero viver bem, e para viver bem eu preciso cuidar deste corpo e desta mente que me permite estar em contato com a vida. E o objetivo 4 também é um objetivo de sustentação. Então, aprender a trazer mais autocompaixão e diversão para minha rotina e menos pressão. Eu acho que isso é algo característico do meu funcionamento e que eu tô aprendendo a lidar de outra forma, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que pensa muito, eu sou uma pessoa que antecipa muitas coisas e esse meu funcionamento é útil para alguns aspectos da minha vida. Para planejar coisas, para prever situações e me preparar, para estudar para o longo prazo. É útil para algumas coisas, mas para outras, essa energia e essa pressão não se converte em coisas positivas. Por vezes se converte em ruminação, em excesso de preocupação e numa ansiedade que atrapalha a minha qualidade de vida. E aí trazer a autocompaixão e a diversão de uma forma intencional é uma forma de contrabalancear isso, porque aí eu começo a usar essa energia para coisas que também podem me fazer bem
para além de me dedicar para os meus projetos profissionais e desse cuidado em saúde mais direcionado como é no objetivo 3, certo? Então aqui nós temos 2 objetivos profissionais e criativos, porque eu gosto de trabalhar, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender, eu gosto de ter projetos e objetivos que estão me desafiando e desafiando a minha mente. Isso foi uma coisa que eu meio que aceitei. Agora, especialmente depois que eu li o livro das perfeccionistas, né, que eu me identifiquei muito. E ela fala muito sobre isso, de entender que tem pessoas que elas estão tranquilas em chegar em determinado patamar e ficar ali, ok? E tem pessoas que sentem essa necessidade de estar sempre se desafiando, sempre melhorando em alguma coisa em específico, e que isso faz parte. E a gente precisa aprender a converter esses interesses em coisas que sejam úteis no sentido de que agregam, que se conectam com os nossos valores e aquilo que é importante pra gente. Porque senão a gente fica frustrado com a gente mesmo, porque a gente não tá sendo feliz e confortável com as outras pessoas e também não tá fazendo os projetos e as coisas que fazem a gente se sentir feliz. Então, isso é algo que eu tenho aceitado no sentido de eu gosto de estar fazendo. Eu gosto de estar fazendo projetos. Eu gosto de me desenvolver no meu trabalho. Eu gosto de sentir que eu tô sempre aprendendo. E isso não precisa ser uma coisa no sentido de um workaholic, um excesso de trabalho ruim, né? E pode ser feito com ponderação, mas que eu não deixe de ter projetos que me conectam com esses valores e o que traz sentido para mim e o que eu gosto que me desafie, mas também ter objetivos de sustentação, que não pode ser só isso o tempo todo, que eu preciso ter momentos de descanso, de descompressão, de ócio, né? Não pode ser só trabalho, nem eu tentar ignorar isso para só cuidar da saúde como outras pessoas cuidam. E eu fiquei muito feliz de ter chegado nesses objetivos, assim, eu sinto que eu consegui, depois de muito tempo, ter uma clareza do que é importante para mim, sabe? Do que é importante ter na minha rotina para que eu veja sentido, para que eu sinta prazer, para que eu esteja conectada com objetivos de longo prazo, mas também conectada ao que está acontecendo no momento presente. E eu gostei dessa lógica de ter objetivos para crescer, né? Objetivos um pouco mais direcionados para processos de construir coisas novas e ter objetivos de sustentação pro agora. Eu senti que isso me complementou de uma forma muito legal e eu quero continuar praticando essa lógica. E aí nós temos as metinhas dentro de cada objetivo. Eu não vou falar todas, porque primeiro é uma lista grande, né? Eu fui escrevendo coisas que eu podia fazer ao longo do ano relacionado a esses objetivos, e aí consequentemente são muitas coisas. E também eu não fechei, assim, quais serão essas metas, porque pode ser que ao longo do ano, o ano vai passando, e eu tenha novas ideias de coisas que eu possa fazer relacionadas a esses objetivos. O que eu fiz agora de manhã, e aí aproveitei logo para pegar para gravar esse vídeo, foi escolher metinhas de abril. As pequenininhas pela qual eu vou começar, que vai ser o desafio 30 de abril. E aí foram 5 metinhas. E aí eu até numerei com relação a qual objetivo elas estão relacionadas. Então, a primeira é preparar a estrutura e meus principais documentos para a clínica. Como assim? É pegar para pesquisar como funciona um cadastro de autônomo, pegar para ver quais são as principais orientações de contabilidade para quem quer ter clínica autônoma, porque isso são coisas que eu posso pesquisar. Eu quero fazer já alguns documentos base que eu sei que precisa para a clínica. Então, quero começar a fazer esses documentos que dão base, né, me ajudam a prestar o meu serviço, ou o serviço que eu quero prestar, da melhor forma possível. E o segundo objetivo, aí ó, essa primeira metinha, ela é conectada com o objetivo 1, né, eu estou me preparando para trabalhar na minha área. A metinha 2, fazer uma série preparando minha clínica no TikTok.
A preparação da clínica, isso que eu vou fazer, vai aparecer já aqui nos vídeos do YouTube do diário, né? Eu vou continuar o desafio 30, ele vai estar dentro do diário de uma garota adulta. Mas eu também quero fazer uma série lá no TikTok com esses pequenos cortes, tipo, fiz a ficha de cadastro, o que eu pensei que é importante eu saber dos meus clientes em primeira mão. Fiz uma ficha de anamnese, o que geralmente a gente se preocupa numa sessão inicial, de entrevista inicial, para a gente saber sobre a demanda do cliente. Fiz o meu documento de formulação de caso, porque isso é importante para o raciocínio clínico e para oferecer um bom serviço para o meu cliente. Guia básico da terapia, por informações básicas, sabe? Então eu vou aproveitar, mostrar o que eu tô fazendo, o carinho que eu tô investindo no meu serviço, todo o capricho, e aproveitar para aos poucos já estar dando algumas orientações para quem busca esse tipo de serviço. Que é conectado tanto ao objetivo 1, que é de me preparar para trabalhar, quanto ao objetivo 2 de criar conteúdo de forma consistente. E junto com esse de criar conteúdo consistentemente, eu coloquei aqui postar 2 vídeos do segundo quadro que eu quero colocar no canal, que ele é um quadro só de vídeos de conversa. Eu ainda tô tateando o título dele, mas basicamente são vídeos de conversas voltados para a gente explorar temas sobre autocuidado e autoconhecimento. Basicamente é isso. E aí esse quadro ele vai ser um pouco mais reflexivo, um pouco mais voltado para a gente trabalhar informações, algumas vezes um pouco mais de psicoeducação, para estar trabalhando esses temas. E inicialmente eu coloquei fazer 2 vídeos em abril. Eu já tenho 2 vídeos gravados para ele, que vai sair aos poucos, e eu quero postar esse quadro a cada 15 dias. Por quê? Primeiro porque eu quero manter aqui os vlogs do diário. E aí, consequentemente, já é um vídeo que eu produzo por semana e que eu edito para sair toda semana. E esse quadro, como eu quero fazer uma conversa um pouco mais elaborada, um pouco mais reflexiva, eu tenho tanto a etapa de pensar a ideia, roteirizar, às vezes pesquisar informações, gravar, para depois editar e terminar os processos para postar. Diferente do vlog, que é um pouco mais espontâneo. Assim, tipo, eu começo a semana mais ou menos com uma ideia norteadora. Por exemplo, para essa semana, eu sabia que eu queria falar sobre a reavaliação de objetivos que eu fiz e esses objetivos que eu escrevi. Mas fica livre, assim, eu posso mudar ao longo da semana, eu vou gravando e vejo o que sai. Mas esses vídeos são um pouco mais pensados, e aí eu não quero que isso vire algo sobrecarregado, que é tipo assim, eu tô entregando qualquer coisa, ou eu tô me sentindo muito pressionada porque eu inventei de que eu ia postar toda semana. Então eu vou começar com uma frequência menor, de 2 vídeos por mês, porque aí eu tenho 15 dias para preparar cada vídeo para terminar de postar. E aí, dependendo do quão facilidade ou quão dificuldade eu sinta em continuar produzindo o quadro, eu aumento a frequência dele ou deixo essa frequência de 2 vídeos. Mas o importante é começar agora e colocar ele no mundo para ir compartilhando essas ideias. Aí eu tenho a metinha de número 4, que é se exercitar 4 vezes por semana mesmo sem academia. Porque eu estava checando as minhas finanças e provavelmente a única coisa que eu consigo cortar agora é a academia. Não é que, nossa, a academia é super dispensável, mas eu estou com outros custos, especialmente de saúde, que eu vou ter que priorizar agora e eu preciso dar uma enxugada nos meus gastos, pelo menos até eu começar a trabalhar de fato com a psicologia, né? Então, essa é uma forma de enxugar gastos, mas não significa que porque eu tô sem academia que eu preciso ficar completamente parada. Então, eu tenho um tapetinho e eu posso fazer alongamento, yoga e pilates em casa com vídeos do YouTube, com aplicativos, que eu já conheço alguns. Tem uma praça aqui perto de casa e nesse período de final da tarde, quando não chove, eu sei que as pessoas vão para caminhar, que as pessoas vão para passear com essas crianças e eu posso caminhar e posso correr. E eu posso criar soluções, porque assim, não é que eu não vou ficar definida, eu não vou ficar musculosa, não vou alcançar nenhuma meta desse tipo,
mas eu vou conseguir manter o meu corpo em movimento, mesmo sem academia, e isso é importante. Por que eu não coloquei outra meta relacionada à saúde? A do sono, eu tô lendo um livro chamado Por que Nós Dormimos, de um neurocientista especializado nisso. E aí eu estou começando a aprender mais sobre como o sono funciona, sobre os mecanismos neurológicos e fisiológicos envolvidos e o que realmente faz um sono de qualidade ou não. Não vou colocar metas no momento, porque a minha tarefa para melhorar o meu sono no momento está sendo aprender sobre isso. E a questão da alimentação também requer esforço, mas não é uma área que está tão ruim, a priori. Por exemplo, coisas que eu queria melhorar na minha alimentação era consumir mais frutas e entender melhor a quantidade das coisas. E aí eu entendo que para isso eu precisaria de uma consulta com a nutricionista, porque até essa questão de sentir cansaço ao longo do dia eu comecei a suspeitar se não estaria faltando uma quantidade maior de carboidrato ou de alguma vitamina, alguma coisa assim. Mas para isso eu preciso fazer exames. E aí a meta que seria mais palpável de só começar a colocar em prática é a do exercício físico, porque eu já sei o que fazer. Então ficaremos esse mês já com a meta do exercício físico. O ideal era estar dormindo bem e comendo bem e ir praticando exercício. O ideal era isso. Mas se eu ficar me prendendo a tentar fazer o ideal de uma vez, provavelmente eu não vou fazer nada. Então eu pensei o seguinte, o exercício físico já dá para eu fazer. Enquanto isso, eu vou lendo o livro para aprender a melhorar o meu sono. Enquanto isso, eu posso marcar uma consulta e fazer exames base para ver se está faltando alguma vitamina, se está faltando ferro, se está faltando alguma coisa. E aí, depois disso, nos próximos meses, eu vou incluindo metinhas relacionadas a isso. Bacana, né? Às vezes a gente precisa só simplificar. É uma coisa que eu estou tentando praticar. E a última metinha é tirar pelo menos um momento de 10 a 30 minutos para fazer algo divertido ou relaxante por dia. E essa, para mim, é uma das minhas metas mais audaciosas. Porque, gente, eu entendo que para algumas pessoas isso pode parecer bobo. Mas, se tem alguém aí que ou está com uma pressão de trabalho muito grande, ou tem um ritmo parecido com o meu, no sentido de que acaba focando demais nos projetos que tem a ver com metas úteis, e essa parte do lazer e dos hobbies, por vezes, e até do descanso em si, vai ficando de lado, e quando a pessoa percebe, já ficou completamente de lado, esse prato caiu no chão, vai entender por que colocar isso de uma forma intencional faz diferença. E também ter esses momentos durante o dia é uma forma de estar conectada com o momento presente. No sentido de que, independente de como o meu dia estiver sendo, se ele está sendo super bom, super animado, se ele está sendo super estressante, se ele está sendo triste, isso ou aquilo, eu intencionalmente criar momentos de lazer, de relaxamento, de descompressão no meu dia. E isso é uma ação intencional de autocuidado. Que eu confesso para vocês que nesse primeiro momento não é muito intuitivo para mim. Então escrever isso e me comprometer com isso é uma forma de começar até que isso se torne intuitivo, certo? Essas são as metinhas de abril, do desafio 30 de abril. E aí eu vou fazer o acompanhamento delas com vocês. E eu, inclusive, convido você, se você tá com dificuldade de começar algum projeto, se você tá com dificuldade de tirar alguma meta do papel, convido você, inclusive, a fazer o seu próprio desafio 30. E nem precisa ser 30 dias. Eu confesso que eu escolhi os 30 dias porque me remete certinho a um mês. E eu acho um número redondinho, eu acho um número bonitinho. Mas não tem nenhuma mística por volta dos 30 dias, tá, gente? Mas assim, escolhe um período de dias, de preferência que não seja muito longo, para você começar. E só começar. E pode ser assim com coisas simples, tipo, escrever que você vai sentar um momento para pesquisar que ferramentas você precisa, para pesquisar o que você precisa saber para começar aquilo.
você vai marcar de uma consulta com uma profissional. Vamos supor que a sua meta é se alimentar melhor e você sabe que para isso você precisa fazer uma consulta com a nutricionista. Porque o que dava para fazer sem nutricionista você já fez. Aí um dia você vai sentar só para marcar a consulta. Sabe? E aí a gente conseguir descrever pequenos passinhos e executar os pequenos passinhos para chegar nessa meta grandona que parece tão abstrata. Então, se fizer sentido, eu convido você também a criar o seu próprio Desafio 30. Inclusive, você pode deixar aqui nos comentários quais seriam as suas metinhas para o seu próprio Desafio 30. O que metinhas você gostaria de já botar em prática no próximo mês que você sente que pode ter um efeito positivo no seu processo e na sua vida. E aí é algo muito que eu quero continuar cultivando, tipo, cada mês ter o seu próprio Desafio 30, sabe? Escolher passinhos, pequenas missões que eu vou me dedicar a cada mês. É até uma coisa meio joguinho, sabe? Que você vai, aí você termina uma etapa, aí você cumpriu as metinhas daquela etapa. Aí você vai para um próximo nível do jogo. Aí você joga mais um pouquinho. A ideia é mais ou menos essa, sabe? E aí, até para construir uma ideia de pequenas conquistas ao longo do tempo, ao invés de pensar só na conquista grandona da meta no final do ano, sabe? É isso, gente. Agora eu vou almoçar e me arrumar para levar o meu irmão pro futebol. E aos poucos eu vejo se tem mais algumas coisas do desafio para registrar para vocês. Por sinal, por fim, né, para terminar, eu fiz 2 exercícios que me ajudaram muito a reavaliar esses objetivos e reavaliar essas metas. O primeiro foi o exercício de um episódio da Lela, no início do ano, sobre metas. E o segundo foi um exercício que eu meio que criei instintivamente, que é um exercício mais para pensar esses projetos de curto prazo para colocar esse exercício de valores em prática. Eu acho que esse vídeo aqui já vai ficar muito longo para eu comentar sobre eles. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo comentando sobre eles. Então, se você quiser os exercícios e entender mais do raciocínio por trás da formulação dos objetivos e das metinhas, comenta aqui, quero saber o exercício, ou faz um vídeo do exercício, que aí eu trago um vídeo para vocês só explicando mais essa parte até a gente conseguir chegar numa clareza desses objetivos de metas, porque, obviamente, ter essa clareza ajuda muito a gente a formular essas pequenas tarefas de uma forma mais assertiva e que realmente faça sentido e te motive a fazer. Então, é isso. E seguindo a vibe de reavaliar objetivos, eu finalmente refiz o meu Vision Board. Só para vocês terem uma ideia, esse aqui é a foto do Vision Board que eu fiz em janeiro. Então tem, por exemplo, aqui a questão da defesa do meu TCC, coisas de psicologia, referir ao diploma, moto para eu começar a dirigir, área de hobbies. E aí coloquei aqui algumas coisas de alimentação saudável, corpo forte e tudo mais. E tinha muita coisa aqui relacionada a estudar para concurso, certo? Agora vou mostrar para vocês como ficou o outro, que eu refiz. Este aqui é o novo Vision Board de 2026. Vocês sentiram a mudança na vibe? Vocês sentiram a mudança na vibe? Eu senti uma mudança de vibe, vai. Então, aqui eu conservei algumas coisas relacionadas à foto do diploma. E até botei aqui que eu realizei a defesa do meu TCC já. Mas, especialmente com relação à alimentação saudável, ao autocuidado, eu coloquei mais fotos relacionadas ao processo, a fazer coisas que tenham a ver com alimentação saudável, exercício físico. Então, aqui tem alguém fazendo compras, alguém correndo, comendo frutas. Aqui tinha até um liquidificador, deixa eu ver se sai da frente. Ó, um liquidificador, a pessoa batendo um lanche, cozinhando, fazendo exercício em casa. Conservei a foto da moto, porque eu estou aprendendo a dirigir. E conservei a área de hobbies, mas com os hobbies de conforto que eu tenho mais feito e os que eu ainda quero cultivar, que é o de pintura, mas escrever, ler, jogar eu tenho feito bem menos, mas ainda tenho essa opção, mas estão aqui. E o que mudou principalmente
é que eu coloquei 2 fotos que me remeteram a essa imagem dos bastidores do trabalho com a clínica e fotos sobre criar conteúdo, porque vai ser um dos objetivos desse ano. E aí, consequentemente, eu achei que esse meu segundo vision board tem menos imagens que o outro, mas eu fui um pouco mais objetiva e tentei um pouco mais em colocar imagens que me remetessem ao processo de praticar as ações dos objetivos e não a algum resultado por si só, sacou? E essa foi uma dica até que eu peguei em outros vídeos, que foi justamente focar as imagens dos vision boards em imagens que carregam a vibe que você quer ter durante o processo e que te remetem às ações que você quer tomar ao longo do processo, não somente ao resultado em si. Óbvio que podem ter fotos com relação ao resultado, se isso te inspira, se isso te anima, mas eu quis, né, até pela própria forma como eu tô tentando abordar os meus objetivos desse ano e usar imagens mais focadas no processo. E o vlog dessa semana se encerra por aqui. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Aproveita para se inscrever, comentar, dar like e até o próximo vídeo.